17 verdades sobre dízimos e ofertas que o seu pastor, o seu líder nunca vai te ensinar. Não é interessante para eles ensinar isso aí para você. Sem perda de tempo, eu vou abrir aqui o slide e vamos a essas 17 verdades. Eu já convido você a conferir essas informações. Então, dízimos e ofertas, acabou o engano. Lá, 17 verdades sobre dízimos e ofertas. A primeira delas, Abraão nunca foi dizimista. Ele devolveu o dízimo uma única vez, e nem foi do que ele produziu. Ele foi para uma guerra, ali ele trouxe os despojos de guerra, dividiu com os soldados, e o que sobrou ele devolveu para Melquisedeque. Dizer que Abraão era dizimista é forçar a Bíblia a dizer o que ela não diz. Me mostra um único texto dizendo que Abraão era dizimista assiduamente. Segunda verdade, dízimo nunca foi dinheiro. Me mostra um único texto na Bíblia inteira dizendo que as pessoas devolviam dízimo em dinheiro, em moeda, em espécie. Terceira, somente devolvia dízimo quem trabalhava com agropecuária, o fruto do campo, entende? A agricultura e o gado. Nenhuma outra profissão não se devolvia o dízimo. O pescador, o pedreiro, o curtidor de couro, o alfaiate, entende? O construtor, ninguém devolvia, ninguém, somente quem trabalhava com gado ou com lavoura. Pode pesquisar na Bíblia também. Quarta, qual a função dos dízimos? Se exigem o dízimo de você, pegam na Bíblia o que interessa. Se estão te cobrando dízimo, as 5 funções dele, qual era? Sustento dos levitas e sacerdotes, cuidar das viúvas, cuidar dos necessitados, cuidar dos órfãos e dos estrangeiros que viviam na cidade e não tinham como sobreviver. Se a Bíblia está escrito que tem que devolver dízimo, então está escrito essas 5 coisas também: levitas, viúvas, órfãos, necessitados e estrangeiros que não têm condição de sobreviver. Pede o seu pastor, você está usando o dízimo naquilo que a Bíblia diz que ele tem que ser usado? Pergunta para ele, pede ele para usar. 5, na nova aliança não exige dízimos e ofertas. Não há nenhum texto no Novo Testamento falando que você tem que ser dizimista e ofertante. Aí você vai falar de Mateus 23 e Hebreus 7. Vamos ao texto? Vamos lá. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo do hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Deviam fazer essas coisas sem omitir aquela. Escribas e fariseus. Mateus 23 aqui, Mateus 23, Jesus fala de 8 ais contra os escribas e fariseus, não é contra a igreja. Agora o outro texto, preste atenção em Hebreus 7. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Olha aí o que eu havia dito. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de acordo com a lei, de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham descendido de Abraão. Não tem mais o sacerdócio levítico, ok? Não tem mais a lei, e você não é descendente de sangue de Abraão, ok? Engano. Vamos lá. Os apóstolos nunca receberam dízimo. Eles não eram levitas, só recebia dízimo quem era levita. E o judeu não entregava dízimo para quem não era levita. Pode conferir. Dízimo nunca foi para sustento de templo. Existiu o templo em Jerusalém. O dízimo não era para sustento de templo. E o primeiro templo cristão surgiu no século IV. Ninguém devolvia dízimo e as ofertas que devolvia não era para sustentar templo. Então quem fala com você que tem que recolher para sustentar o templo, ele tem que inventar outra, porque na Bíblia você não vai achar isso. 8, dízimo era a aliança de Deus com Israel, não com a igreja. Mas no final isso vai ficar mais claro para você. Deus fez a aliança do dízimo com Israel, não com a igreja. 9, Deus não é Deus de barganha. Então ele só abençoa se der, se não der ele não abençoa. Deus precisa do seu dinheiro para te abençoar. Então quem tem dinheiro é abençoado, quem não tem não é. Deus não é Deus de troca, não é Deus de barganha. 10, a prioridade de Deus sempre foi as pessoas, nunca foi uma instituição, nunca. Hoje em dia, muito menos a placa, o CNPJ.
A prioridade de Deus sempre foi o ser humano, não a instituição. Por isso ele acabou com todas as instituições. Oferta para a igreja não era prática da igreja de Cristo, nem em Coríntios 9. Então, em Atos 2 e Atos 4, as pessoas viam lá as necessidades, vendiam suas propriedades e bem, traziam o dinheiro para dividir, para atender às necessidades da comunidade. Não era para ficar dentro da igreja. E lá em 2 Coríntios 9, Paulo pediu uma única vez para as igrejas uma ajuda para a igreja de Jerusalém que estava em dificuldade. Não era prática todo culto recolher oferta. Não existia isso. É só conferir os textos. 11. Pastores e líderes eram assalariados, sim, mas eles não eram mais ricos do que os membros da igreja. Pelo contrário, eles também tiravam do seu salário para ajudar as necessidades dos outros, ok? Ninguém era mais rico do que o membro. 13. Pode ser doado para pessoas, sim. Como eu disse, a prioridade de Deus não é uma instituição, não é uma placa de igreja. Se alguém estiver doente, lógico que Deus vai preferir que você atenda a necessidade desse doente do que levar para uma placa. Isso é engano, você não vai ver isso também na Bíblia. 14. Como as igrejas vão sobreviver sem dízimos e ofertas? É quem fala que placa, denominação, local, uma construção, um prédio, é a igreja, ele é que tem que se virar, porque a igreja de Cristo é mística, são pessoas. Porque qual que é a igreja de Cristo? É a Assembleia, a Presbiteriana? É a Quadrangular? Qual é a igreja de Cristo? A igreja de Cristo são pessoas. Nunca foi, como eu disse, só no século IV que começaram a aparecer os templos, entende? Templo não é igreja de Deus, a igreja é o corpo. Onde no mundo houver uma pessoa que crê em Cristo, ela faz parte do corpo de Cristo, ok? 15, motivação errada. Sabe por que as pessoas dão? Para não estar roubando do Senhor, para não estar debaixo de maldição. Elas trazem para poder ter bênção sem medida, para poder fazer prova com Deus e para repreender o gafanhoto do inferno. Quando aprende que nada disso funciona, nada disso é real, a maioria para de ser dizimista e ofertante, provando que a motivação estava errada. 16, Malaquias é palavra de Deus contra Israel. Não venha usar para a igreja. Veja esses dois versículos. Já em Malaquias 1:1, olha, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Capítulo 1, versículo 1, Malaquias já está explicando. Sabe o que eu vou escrever? Sabe o que é o meu livro? Sabe o que é o livro de Malaquias? É uma sentença de Deus contra Israel, não contra a igreja. Olha lá, o verso, Malaquias 3, o texto do dízimo, verso 6. Porque o Senhor não muda, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Você é filho de Jacó? É de qual? De Ruben, de Naftali, de Dan, de Asser, de Zebulon? De qual que você é? 17ª e última. As promessas não funcionam, na maioria esmagadora das vezes. Se quem não é dizimista está debaixo de maldição, olha um monte de gente rico pelo mundo afora, que nunca devolveu nem um centavo de dízimo e nem de oferta. Não estão debaixo de maldição, os gafanhotos não estão na vida dele, como que ele é rico? Está vendo? E outra, a maioria das pessoas que devolvem regularmente, todos os meses, dízimos e ofertas, não tem casa própria e passa dificuldade financeira. As promessas foram para Israel, não para a igreja. Deus nunca fez essa promessa para a igreja. Está aí, 17 verdades sobre dízimos e ofertas. Um abraço, até o próximo, fique com Deus.